Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Mendes Mikoanski. Meu nome artístico é Eduardo Mik, que é a abreviação do meu nome Mikoanski. As primeiras três letras do Mikoanski virou Mik, então meu nome artístico é Eduardo Mik. Ou Dudu, o pessoal também me chama de Dudu, né? Eduardo Mik ou Dudu, ou Eduardo Mendes Mikoanski. Esse é o meu nome. Eu sou músico, atuo como músico há 12 anos que eu atuo como músico aqui na cidade de Cascavel, no Paraná. A cidade de Cascavel, onde eu nasci. Eu nasci aqui em Cascavel, em 1992. Esse ano faz 30 anos, hein? Nasci aqui em Cascavel, onde eu moro, onde eu me criei, né? Me criei aqui em Cascavel e moro atualmente, até hoje, aqui em Cascavel já, há 30 anos praticamente. As minhas origens são assim, vamos lá. Os meus avós, por parte de pai, né? Meu pai, que é o Cláudio Luiz, e a Carmen Mendes. Os pais do meu pai, os meus avós paternos, eles vieram lá do Rio Grande do Sul, vieram aqui para o Paraná no ano de 63, 1963. Chegaram aqui em Cascavel, dizem que são pioneiros aqui da cidade de Cascavel, né? Eles chegaram aqui em 63 e então as minhas origens têm muita influência do Rio Grande do Sul. A minha mãe nasceu aqui no Paraná, mas a mãe dela, a minha avó materna, né, veio lá do Espírito Santo, então eu tenho sangue capixaba também. O Brasil é isso, né, uma mistura de um pouco de tudo. E eu sou uma mistura de um pouco de tudo. Sou um brasileiro misturado. Então eu tenho origens lá do Espírito Santo e também do Rio Grande do Sul. Eu me envolvi com a música muito cedo. Desde criança eu tive influências musicais muito fortes na minha vida. Para começar essas origens eu tenho que falar dos meus avós maternos, o Dionísio Mikoanski e a Alzira Gerber, que nos anos 60 eles formavam uma dupla chamada do Roxinol. Olha só que nome curioso. Essa dupla do Roxinol, dos meus avós, foi uma daquelas duplas que cantavam no rádio. Cantavam no rádio no domingo. Eles iam cantar, tinha um programa aqui em Cascavel que era muito famoso na rádio, e eles iam todo domingo não, mas alguns domingos eles eram convidados a se apresentar lá na rádio, e diz que a família toda ficava em casa ouvindo, né? Os filhos reuniam parente, tio, tia, primo, vizinho, irmão do vizinho, parente do vizinho, todo mundo se reunia no rádio lá para ouvir os meus avós cantar. Hoje vamos no rádio. Então todo mundo se reunia ali com o ouvido colado no rádio para ouvir eles, esperando eles mandarem um abraço pro pessoal lá de casa, né? Isso acontecia muito. Então meus avós são aquela dupla do rádio dos anos 60 até nos anos 70 aqui em Cascavel, eles cantavam no rádio, e o gênero deles, que é um gênero que me influenciou também, sempre foi a música caipira, né? A música sertaneja regional, a música gaúcha também, que eles são gaúchos, então sempre cantando Tunique e Tinoco, Cascatinhana, entre outras duplas, né? Várias duplas que tinham nessa época e faziam sucesso aqui no Brasil. Eles cantavam um pouco de tudo dessas músicas sertanejas. Então, isso acho que é a minha primeira influência também, pode ser a música sertaneja, por eu nascer aqui em Cascavel, que é uma região onde a música sertaneja é muito forte. Então, eu tenho essa influência. Da mesma forma que os meus avós eram músicos, o meu pai também seguiu esse lado musical e já tem uma carreira há muito tempo aqui como músico na cidade de Cascavel. O Cláudio Luiz, que é meu pai, sempre ouviu de tudo em casa, assim, a minha mãe também sempre ouviu um pouco de tudo em casa, mas uma coisa muito forte sempre em casa foi muito samba, né?
eu ouvi sempre, assim, já nasci, falo que eu nasci rodando na vitrola, porque lá em casa a gente sempre gostou de colecionar vinil e até eu gosto disso hoje, a gente coleciona os vinis, né? Então eu tinha vinil de tudo lá, tinha vinil de samba, MPB sempre foi muito forte, o rock, pop rock, música brasileira, assim, sempre teve muito presente na minha vida, então sempre me influenciou e me influencia, né? A música brasileira como um todo me influencia. Então eu comecei aí, meu pai ouvindo tudo isso, né? Eu comecei já também a seguir esses passos, né? A querer cantar. Eu era uma criança que batucava na carteira do colégio. Isso é uma lembrança que minha mãe conta até hoje, que na reunião de pais lá, a supervisora, a diretora, não sei, falou: olha, o Eduardo está batucando demais a carteira, tá atrapalhando a aula, está incomodando os colegas, conversa com ele para parar de batucar. Então, isso daí já era a influência, né, musical batendo ali, desde criança, já batucando a carteira. E isso daí foi uma coisa que marcou a história, na história. Então, o meu pai sempre músico, foi o meu grande professor. Eu aprendi o violão, né, a tocar violão, que eu toco até hoje, toco e canto, toco violão até hoje. Foi o meu pai que me ensinou, tive as aulas em casa de violão clássico e também de harmonia, né, aprender harmonia no violão. Isso veio muito forte já desde sempre. Apesar dele não querer de eu ser músico, acho que falou mais alto e hoje estou aí já há 10 anos como músico, vivendo dessa arte, né? E também depois de um tempo eu fui procurar aprender um pouquinho mais, fiz algumas aulas de canto, aqui em Cascavel, no Gali, Atividades Musicais, nosso amigo Gali. Lá eu pude aprender um pouquinho sobre canto, né? As técnicas italianas de canto, as técnicas gregorianas, enfim, aprendi um pouco mais de canto, um pouco mais tarde, né? Esse também faz parte do meu aprendizado e da minha formação musical, né? Então, a minha formação musical começou em casa, com meus pais, com meus avós. Aprendi em casa a tocar, a cantar. Mas também no decorrer aí desses 10 anos, eu aprendi muito, assim, nos palcos ali da vida mesmo, ali na escola da noite, né? Que muitos músicos começam na noite, eu também toco até hoje na noite, canto em bares, enfim. Mas num tempo, nesses 10 anos, eu fiz parte de um projeto chamado Bezerro Cangaceiro. Bezerro Cangaceiro era um projeto, né? Era um quarteto que a gente tocava música tradicional nordestina, que é forró, xote, baião, chachado, e também samba. A gente misturava forró com samba. Por isso Bezerra o Cangaceiro, na influência do Bezerra da Silva, o Cangaceiro do Nordeste. Ficou Bezerro Cangaceiro o nome desse projeto. E nesse projeto, eu acredito que assim faz parte da minha formação musical. Porque até então eu era um músico que tocava mais voz e violão, fazia minhas apresentações sozinho. Mas ali eu pude aprender assim a lidar mais com o público, ter mais presença de palco, saber se comunicar com o pessoal, saber as horas de tocar as músicas, enfim. Então faz parte da minha formação musical. Eu acho que o Bezerro Cangaceiro, a gente tocou muito aqui na região oeste do Paraná. Assim, foram 2, 3 anos tocando toda semana em Toledo, em Cascavel e outras cidades da região. A gente tocou muito. Então isso faz parte da minha formação musical também. As minhas referências, como eu disse, vêm de casa, né? As minhas inspirações vêm de casa, porque dentro dos gêneros que eu ouvi, sempre teve muito forte o samba. Então, eu era uma criança que já, ali, sei lá, com meus 10 anos, eu ouvia Noel Rosa, eu ouvia Cartola, Nelson Cavaquinho, artistas assim, né, lá antigos, né, um tempo já que passou, e eu gostava disso já criança, ouvia por influência. Também ouvia todo tipo de MPB, né,
pessoal da Tropicália eu ouvi todos, né? Assim, gosto muito até hoje. Isso é uma música que eu gosto, né? Caetano, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque também ouvi muito. E a bossa nova, assim, muito forte, de Tom Jobim, né? Vinícius, essa galera toda ali, a galera carioca. Então, posso dizer que as minhas inspirações fazem uma volta no Brasil. Eu viajo no Rio de Janeiro na bossa nova e também tem a música mineira. O Clube da Esquina é uma música que é muito presente na minha vida, que me influencia, me inspira muito. Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Flávio Venturini, todos do Clube da Esquina, né? Fazem assim muito a minha cabeça, a minha formação musical, a minha inspiração, os mineiros. E também a música nordestina, como eu disse, eu ouvi muito e gosto muito, respeito, é uma música muito rica, que tem ali, são outros artistas, o grande rei do Baião, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, quem mais? Chico César, Giraldo Azevedo. Tem a galera do Nordeste também que faz um som mais, tem influência do rock, né? Zé Ramalho, Alceu Valença, outra galera. Toda essa galera, Belchior é um cara que me influencia muito, que veio do Nordeste, também cearense, né? Lá de Sobral, do Ceará, o grande Belchior. O Nordeste sempre um presente na minha música, né? E também, como eu disse, a música do Sul, as milongas, o vaneirão, toda essa música do Rio Grande do Sul, a música do gaúcho, também sempre me influenciou muito. A música nativista, que eu tenho respeito enorme por essa galera aqui do Rio Grande do Sul, um tipo de música que eu gosto, que eu acho muito bonito e que toco, também tem influência, e também a música sertaneja tem influência na minha vida. Pena Branca e Chavantinho, é uma dupla que eu gosto, uma dupla bem caipira, é uma dupla bem legal. Outro tipo de música mais regional, mais sertaneja, que é o Renato Teixeira, o Almir Sater, essa galera da viola, né? Eu gosto muito, tem muita influência, inspira muito a minha música. Mas quando eu fui crescendo, mas também virando adolescente, ali nessa época, comecei a ouvir muito reggae, né? O Bob Marley me influenciou muito, bandas como todas as bandas de reggae nacional, Nat Roots, Tribo de Jah, Planta e Raiz, tem muito na minha formação musical. E também o rap. O rap é uma música que entrou na minha vida ali na adolescência e é influente até hoje, né? Na minha música. Artistas como o Sabotage, é um rapper que fez sempre a minha cabeça no rap, que eu acho um artista incrível, né? Que foi o Sabotage dentro do rap, os Racionais MCs, que são os grandes do rap. Da galera mais jovem tem o Criolo, que apareceu um pouco depois, que influenciou muito a minha música, que eu acho muito legal. O Criolo é um cara incrível, que é uma referência grande na minha música. Então, se você observar as minhas influências musicais, as minhas inspirações são muito grandes. Eu faço parte do projeto de rap, de música autoral, chamado Cristal. Nesse projeto a gente lançou algumas músicas, todas autorais, com videoclipe, né? Tudo feito com recurso próprio, não foi fácil, porque tudo é difícil, é dinheiro, é grana para investir, e ali artista independente mesmo, levando no peito a responsa, assim, tentando fazer dar certo, viver da música, né? Então, o Cristal é um projeto independente de música autoral, que a gente tem algumas músicas lançadas. Outro projeto que eu faço parte é o Nationals. Nationals é um nome que a gente deu por causa da vitrola, que é da marca National, e aí a gente ouvia muito disco lá na vitrolinha National, então ficou os Nationals. Nationals é um projeto que a gente faz tributos a mestre da MPB, tá? Mas também tem músicas autorais a ser lançadas, músicas que a gente quer lançar, que é o Nationals. A gente já se apresenta como Nationals aqui e tem ideias de continuar com esse projeto. Que a gente faz uma mistura muito grande ali, elementos da música eletrônica, samples, beats, a gente mistura com tambores,
a gente coloca violão, a gente coloca a voz, a gente canta. Então é um projeto bem legal, idealizado por mim, Eduardo Mikuanski, pelo músico também Ives Monteiro, que a gente faz esse duo musical que é o Nationals. E dentro do Nationals a gente faz uma viagem pelo Brasil também, tocando um pouco de cada estilo e gênero musical do Brasil. Nationals é o lado B do Brasil, a gente quer fazer esse projeto dar certo, que é um projeto muito bonito e muito forte, tem muito a ver com as nossas raízes, né? Nationals. Esse é um projeto que eu faço parte também. Mas dentro desse tempo, já 10 anos trabalhando com música, em 2020 aconteceu a pandemia. A pandemia afetou todo mundo do setor artístico, setor de eventos, né? Os bares fecharam, as casas noturnas, os eventos cancelados, casamentos, aniversário, não só os músicos, mas toda a classe que trabalha, né? Tem buffet que faz comida, que faz janta, que faz almoço, tem o pessoal que trabalha na segurança, tem o pessoal que dá limpeza, tem o pessoal que loca som, o pessoal que monta palco, o pessoal que monta iluminação. Então é uma classe, os iluminadores, os técnicos de som, muita gente sem trabalhar, inclusive os músicos, nós, né? Aqui em Cascavel, teve os decretos municipais, estaduais que tiveram que decretaram, né? Então a gente ficou sem trabalhar aí, os restaurantes, os eventos fechados, a gente ficou sem trabalhar, a gente perdeu a nossa renda, foi um momento difícil assim, de bastante tristeza e angústia, né, ao mesmo tempo, porque toda a nossa renda, como a gente sobrevivia de música, a gente simplesmente acabou. De uma hora para outra a gente perdeu os trabalhos que a gente tinha, né? Então, uma forma que a gente encontrou para sobreviver na pandemia foi, assim como vários outros músicos, fazendo lives. A gente fez a nossa live para nós mesmos para arrecadar, né? Arrecadar algum dinheiro para necessariamente sobreviver. Mas eu, junto com outros músicos aqui de Cascavel, a gente criou um sistema para fazer live, não só para nós, mas também para outros músicos. Eu acredito que nesse projeto, que é o 1, 2, 3 Live, tenham passado aí mais de 20 músicos durante a pandemia. A gente criou assim um projeto de economia colaborativa. O que era economia colaborativa? A gente pegou eu, o Fabiano Oliveira, o Ives Monteiro e eu, Eduardo Mikuanski, criamos a 1, 2, 3 Live com o intuito de ajudar os músicos e fomentar, né, o projeto local, aqui, a economia local. A gente pegou, um deu um microfone, outro deu a caixa de som, outro deu o celular, outro deu uma câmera, né? O que tinha, e toda terça a gente criou um Instagram e a gente divulgava no Instagram que toda terça ia ter uma atração. E a atração vendia, né, no caso, os seus patrocínios. Os patrocínios apareciam numa TV atrás. A TV ficava ali passando a logo das empresas. E outros músicos, a gente tinha que pedir para os amigos, vender para os amigos lá um valor simbólico para colocar a logo deles atrás. E ao mesmo tempo que a logo passava, a gente divulgava a empresa dele. Ele pagava um pouquinho, ajudava o músico, a gente ajudava ele. E assim, essa é a economia colaborativa. A gente fomentou muito o comércio local aqui em Cascavel. Várias empresas, porque toda semana eram 2 músicos que vinham. Então, esses 2 músicos vendiam ali 5 patrocínios cada um, 3, 4, quanto conseguia. E dessa forma ele pegava o patrocínio e divulgava a empresa ali do seu amigo, do seu familiar, enfim, quem pudesse ajudar. E toda semana a gente ia lá, montava a estrutura que a gente tinha e fazia live para o amigo músico, para dar uma força para o amigo músico. Então a gente fomentou, a gente ajudou os músicos e também divulgou as empresas aí. Além disso, a 1, 2, 3 Live, naquela época, conseguiu juntar ali muito alimento para outras pessoas, né? Não só músicos, porque tinha muita gente passando dificuldade na pandemia. A gente pedia doações, então o pessoal trazia cesta básica, trazia todo tipo de comida para ajudar famílias carentes. Então
a gente distribuiu muito alimento com o 123 Live nessa época de pandemia. Além de alimento, a gente conseguiu também arrecadar roupas de inverno e cobertor, porque aqui em Cascavel o inverno é muito rigoroso, né? Quem conhece Cascavel sabe que o inverno aqui chega a temperatura abaixo de zero e o vento aqui é muito cortante. Então o inverno é muito rigoroso, a gente conseguiu aquecer pessoas, famílias carentes, né? Através da 123 Live. Então a gente gerou aqui uma pequena revolução aqui, a gente conseguiu ajudar muita gente de formas diferentes. Esse foi o jeito que a gente achou para se virar na pandemia aqui. Mas pós-pandemia, né, a pandemia não acabou ainda, a gente sabe, ainda tem coisas acontecendo, ainda tem eventos que cancelam eventos, alguns bares não voltaram totalmente ao seu público normal, graças a Deus, né, foi voltando aos pouquinhos, mas ainda assim a pandemia continua com alguns decretos mais leves, mas continua. Eu tenho planos para continuar, né, com o meu projeto Nationals, que é botar em prática, conseguir gravar, né, esse material para poder mostrar, para poder apresentar para todo o público o nosso projeto Nationals, que é uma coisa que é uma verdade nossa, uma verdade musical muito grande que a gente traz dentro da gente, e a gente quer expressar esse projeto para o mundo. Além disso, outro projeto que tem em pauta é um projeto do Carnaval de Rua de Cascavel, que eu faço parte, que é idealizado pelo meu pai, o Cláudio Luiz, entre outros, né? Que é levar aula de bateria, aula de percussão para a criançada carente, para o pessoal mais carente, trazer esse pessoal para a cultura, né? Envolver eles na educação e na cultura aqui em Cascavel através do carnaval, né? Dar uma oportunidade também para jovens e, além disso, mostrar a cultura, o samba brasileiro aqui em Cascavel, que é muito carente dessa cultura, né, da cultura brasileira. Aqui o pessoal não tem muito esse costume, mas a gente quer trazer um pouco mais dessa cultura brasileira aqui, retomar, né? Antes da pandemia a gente começou com esse projeto, né? Já há muitos anos tem esse projeto, mas não é fácil porque não tem muito recurso, né? O pessoal não quer ajudar muito, não são todas as pessoas que dão apoio, mas a gente quer botar em prática e mostrar essa cultura do Brasil aqui em Cascavel para todo mundo e também para o pessoal mais carente, trazer esse pessoal, né, para a cultura. Esses são alguns projetos pós-pandemia que a gente tem em mente fazer e gostaria de agradecer e ficar aí registrado toda essa minha história e os planos do futuro. Muito obrigado. Eu sou Eduardo Mendes Bicoanski, Eduardo Mick. Valeu.